Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre vossas vidas nesta manhã de quarta-feira, dia 6 de dezembro do ano 2023. Estamos hoje na metade da semana e glorificamos a Deus por isso. Agradecemos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Estamos aqui para trazer mais uma programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Vamos continuar falando sobre Elias, sobre Acabe, sobre Jezabel, sobre o povo de Israel, pela situação de calamidade que eles estavam passando, sofrendo como consequência da sua desobediência ao Senhor. A liderança desobedeceu ao Senhor. E como consequência, trouxe também o juízo para o povo. O próprio rei Acabe, quando se encontra com Elias, ele vai dizer para ele: eres tu que perturbas a Israel? Quando na realidade quem estava perturbando Israel era o próprio rei Acabe. Esse costume, essa cultura, vamos dizer assim, do ser humano, de sempre querer colocar a culpa nos outros e não assumir suas próprias responsabilidades, seus próprios fracassos, insatisfações, e colocam sempre a culpa no outro. O outro é o culpado. Isso é algo praticamente normal no homem que não tem a Cristo no seu coração. Agora estão no Monte Carmelo 850 profetas sustentados por Jezabel. E ali somente o profeta Elias, ele vai perguntar: somente eu fiquei? Claro que ali tinha pessoas que eram tementes a Deus, mas tinha um grande problema, tinha um temor de manifestar a sua fé, porque tinham medo de perderem as suas próprias vidas. Tinham temor da liderança do povo de Israel. E a liderança, ela se ganha, ela não se impõe, ela não se toma. Quando os líderes estão debaixo, ou verdadeiramente debaixo da cobertura do Senhor, todas as coisas vão caminhar em bem. Quando o membro do corpo sente dor, todo o corpo sofre. Que, como líderes, possamos aprender, primeiro, a liderar. E temos exemplos da Bíblia de grandes líderes, como, por exemplo, Moisés, o próprio rei Davi. E que falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, líder dos líderes, o mestre dos mestres. Agora estavam no Monte Carmelo e vai dizer Elias: sucedeu quando era passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, e não houve voz
nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. Isto está falando dos profetas de Baal, dos profetas de Aserá, dos profetas de Jezabel. Anoitecer era a hora do sacrifício. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, o findar do dia, era o horário que Deus se manifestava para Adão e Eva lá no jardim do Éden. 6 horas da tarde era a hora do sacrifício. Apresentar o sacrifício ao Senhor. Já estava praticamente anoitecendo. Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar que estava quebrado, que nós lemos ontem. O altar estava quebrado. O altar da comunhão, o altar da adoração, o altar da cumplicidade com Deus, da comunhão, da conversa, da oração, da fé, enfim. Teve que ser consertado. Por quê? Porque simplesmente ele estava quebrado. Isto quer dizer que o povo tinha deixado de adorar a Deus. O povo tinha deixado de... Anderson, Deus te abençoe. Lá na cidade de... Não me lembro agora o nome da cidade, mas que a graça de Deus seja sobre a tua vida nesta manhã. Então o povo estava totalmente sem uma liderança que levassem eles a adorar ao Senhor, a buscar a presença do Senhor. Quando pretendemos ser líderes, nós temos a grande responsabilidade de guiar o povo. São Cepé, se não me engano, é lá que está nosso grande amigo, lá em São Cepé. Que Deus abençoe a tua vida e que este seja um dia de grandes bênçãos para ti. Se a liderança não guiar o povo, a adoração, a oração, a búsqueda, ao aprendizado da palavra de Deus, o povo não vai aprender. Sabe, Jesus comparou a igreja com ovelhas. Ele diz que ele é o bom pastor e as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. A ovelha é um dos animais, primeiro, que mais produz. Ele dá leão, ele dá carne, ele dá o cordeiro. Agora, acontece algo com a ovelha. A ovelha, ela necessita ser cuidada. Ela necessita ser cuidada, ela necessita ser protegida. Pois a ovelha é um animalzinho torpe. Muitas vezes, uma atravessa uma cerca e as outras seguem. A ovelha é um tipo de animal que se assusta facilmente. Ela chega à frente de um pequeno riacho e ela não se anima a atravessar. Ela não se anima a cruzar aquele riacho, aquele córrego de água. Bom dia, nosso irmão Cândido, lá na República Argentina. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Eu lembro muitas vezes, junto com meu pai, que levava algumas ovelhas e quando elas chegavam frente a um pequeno riacho, ali elas ficavam todas paradas,
e tinham temor de atravessarem aquele riacho. Agora, ele descia do cavalo, pegava uma ou duas ovelhas e levava elas para o outro lado. E quando as outras enxergavam que elas estavam lá do outro lado, elas começavam com uma grande desconfiança, uma a uma, ir atravessando aquele riacho. A ovelha, quando ela está com muita lã e no dia de chuva, principalmente no inverno, garoas, os pastores, os que criam ovelhas, eles têm que estar constantemente recorrendo os campos potreiros, porque a ovelha que está com muita lã e cai, ela não se levanta sozinha. Ela precisa que alguém venha socorrê-la e venha levantá-la. Ela necessita de alguém que esteja ao lado dela. E Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor sua vida dá pelas ovelhas. Necessitamos de um pastor. Necessitamos os uns dos outros. Quando um lobo ou um cachorro, que é muito comum isto ver nos campos aqui, vamos dizer, dos pampas gaúchos e da pampa argentina e do Uruguai, daqueles que criam ovelhas que muitas vezes, pelas noites, elas são atacadas por animais silvestres ou cães. Bom dia, Mari, da cidade de Taquarembó. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã de quarta-feira. Então é necessário, muitas vezes, que aqueles que cuidam das ovelhas tenham que saírem pela noite, pela madrugada, para recorrer o rebanho, para que nada venha acontecer daqueles animais e poder exterminar com ameaça que está sobre as ovelhas. Por isso as ovelhas, elas necessitam de uma liderança. Necessitamos ser liderados. E o nosso bom pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste caso, elas estavam seguindo o líder. Não sabiam o que fazer. Paulo e Daiane, bom dia. Bom dia aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas desta manhã. Então, meus amados e queridos irmãos, ser líder é um chamado de Deus. Não é qualquer um que vai liderar um povo. Continuamos em frente, vai consertar o altar. O altar estava quebrado. Durante todo esse período do governo de Acabe e de Jezabel, tinha cessado a adoração, o sacrifício ali no Monte Carmelo. O altar estava quebrado. É a hora, meu amigo, meu irmão, de consertar o seu altar e voltar a fazer aquilo que você fazia antes. E tenho contra ti, disse o Senhor à igreja de Éfeso, que deixastes o teu primeiro amor. Que deixastes o teu primeiro amor. Lembra quando se converteu, como evangelizava, como louvava e adorava ao Senhor. Tem um salmo, não me lembro qual é o salmo, mas que relata a história do povo de Israel quando estava na Babilônia.
e que eles tinham sido proibidos de adorar ao Senhor e choravam. E eles se comparavam aos salgueiros. Para aqueles que falam espanhol, são o sauce llorón. Sauces que tem nos banhados, perto dos arroios, dos rios. Parece que sempre estão chorando. E assim se comparava o povo de Deus. E diziam que tinham pendurado suas harpas, seus aludos, seus instrumentos musicais naqueles salgueiros, porque estavam impedidos de adorarem ao Senhor. E quantos cristãos ao redor do mundo hoje, eles estão impedidos de adorarem ao Senhor publicamente. E você e eu, que temos a liberdade completa, não adoramos ao Senhor, buscamos outras coisas. Eram 850 profetas do mal, das trevas, um representante do Senhor. Ele vai consertar o altar. Vai mandar, diz aqui na palavra de Deus, fazer uma trincheira ao redor do altar, ou um valo ao redor do altar, encher d'água, molhar a lenha, molhar o boi que está ali para o sacrifício, e logo então ele vai orar ao Senhor. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde que Elias, o profeta, aproximou e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. Quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: o Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus. Lembrando, servidores de Satanás estiveram desde a manhã até perto do anoitecer, clamando por Baal, clamando essa palavra de Deus, que chegaram até se cortarem, que o sangue corria pelos seus braços, pelas suas pernas, e nada aconteceu. Por que, meu querido e amado irmão? Porque Baal não é nada, é somente um ídolo. E detrás de cada ídolo existe um demônio. Os ídolos te aprisionam, os ídolos te prendem, os ídolos impedem de que tu possas raciocinar. Jeremias capítulo 10, verso número 10, tem uma passagem ali, capítulo 10, agora não me lembro se é o verso 10 ou o 17, mas diz o seguinte: que o homem vai, corta uma árvore, prepara o madeiro, logo o enfeita e faz dele um ídolo. Salmo número 115 é um dos melhores salmos que você tem para ler, para entender o que é realmente a idolatria. Neste caso, nós estamos falando da idolatria de uma imagem. O povo de Israel, liderado por Jezabel, profetisa, sacerdotisa de Baal, tinha levado o povo a adorar aquele ídolo.
Agora o Salmo 115 vai dizer que eles têm olhos, mas não enxergam. Eles têm boca, porém não falam. Eles têm pés, mas não caminham. São inertes. Precisam serem levados de um lado para o outro. Que Deus é esse, meu amado? Nós temos o Deus verdadeiro. Às vezes eu fico pensando como as pessoas são tão cegas espiritualmente. Imagine uma coisa. Você subiria num carro, num ônibus, num avião, num trem, num barco, se o que fosse dirigir estivesse bêbado? Você subiria? Subiria num carro hoje, aqui, para ir pertinho daqui, a 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros para São Vicente, com um motorista bêbado? Você subiria? Sinceramente subiria num carro que quando o motorista vai abrir a porta do carro tem que se sujeitar, senão vai cair de bêbado? Você subiria nesse carro? Creio que a resposta é óbvia. É claro que não. Então, tem alguns ídolos, eles é oferecido cachaça para eles. Aonde está a sua confiança, meu irmão? Em quem realmente você está confiando? Os rituais a Baal eram macabros. Se nós lemos a palavra de Deus, tinha até um deus chamado Moloque, que as crianças eram sacrificadas, eram jogadas. A barriga daquele deus era como se fosse, na realidade era como se fosse uma grande churrasqueira. Ali tinha fogo, ali lançavam as crianças, queimavam as crianças. Aquele deus perverso, mentiroso. Sabe, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 vai nos alertar sobre as astutas ciladas do diabo. Sempre estou falando disso. O diabo prepara ciladas para enganar aqueles que estão sem Cristo e para enganar aqueles que estão em Cristo. Às vezes eu vejo pessoas abandonando a sua fé em Cristo Jesus e correndo detrás daquilo que Satanás está oferecendo para elas. É porque elas, na realidade, não queriam a Deus, elas queriam era a solução para os seus problemas. E Satanás, ele não soluciona absolutamente nada. Ele remenda. E é um péssimo costureiro. Os remendos de Satanás são péssimos. É com linha podre, é com pano velho. Ali estava demonstrado então o poder de Deus diante do povo de Israel. Agora o povo reconheceu a soberania de Deus. Ali foram exterminados 850 profetas de Baal. Você quer a bênção de Deus sobre a sua casa, minha irmã Berna? Bom dia. Deus abençoe sua vida e a Valéria poderosamente neste dia ali na cidade de Artigas, Uruguai. Foram exterminados os profetas de Baal. Tem coisas dentro dos nossos lares que atraem, que chamam a maldade, a maldição, presença de demônios dentro do nosso lar. E um deles é a idolatria. Cuidado com isso. Não guarde. Você se converteu ao Senhor, não guarde nada do seu passado. Ah, mas esta medalhinha era da minha bisavó. Desfaça-se dela. Continua dizendo,
E Elias disse a Acabe: levanta-te, come e bebe, porque é som de abundante chuva. Profeta de Deus sabe o que Deus está para fazer. Profeta de Deus tem comunhão com Deus. Profeta de Deus não lança palavras ao vento. Profeta de Deus tem o dom profético, tem a palavra de ciência, tem a palavra de conhecimento para entregar para o povo. Profeta de Deus tem uma palavra certeira que vai apontar diretamente para o seu, para o meu, para os nossos corações. Profeta de Deus sabe qual é a santa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida dele. Profeta de Deus é um adorador. Profeta de Deus tem intimidade com Deus. Profeta de Deus não anda lançando palavras ao vento. Profeta de Deus não vai entrar naquela teoria da possibilidade, da probabilidade, onde tem uma multidão de pessoas. Profeta de Deus vai te levar uma palavra, ou vai confortar, ou vai consolar. Profeta de Deus, a sua palavra se cumpre. Cuidado com o que falamos com a nossa boca. Cuidado, muito cuidado. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo e se lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos. Essa é a verdadeira adoração ao Senhor. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, lá em João, capítulo número 4, ele vai dizer que Deus anda buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esses os adoradores que Deus busca e que alegram o coração de Deus. O verdadeiro adorador, ele não está num palco para aparecer, para ser aplaudido, para ser ovacionado, para ser filmado, para fazer selfie. O verdadeiro adorador não tem grupo de fãs. O verdadeiro adorador, ele se humilha na presença do Senhor. Ele não deseja nada e absolutamente nada mais que engrandecer o nome do Senhor. Toda exaltação, todo orgulho deve cair por terra, porque isto também é idolatria e vanglória. Tem pessoas que se idolatram a elas mesmas. Ali ficou Elias então. Lançou sobre a terra e pôs a sua face entre os joelhos. E ali então Elias começa a adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós que aquele que está em eles. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Absolutamente ninguém poderá te fazer frente se tu estás em Cristo. Não há outro nome dado aos homens, nem no céu, nem na terra, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra, nem em lugar algum, no qual o homem possa ser salvo, a não ser no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E o escritor aos Hebreus vai dizer que está estabelecido o homem morrer uma vez, e logo disto o juízo de Deus. E Jesus nos falou uma parábola do rico e Lázaro, de que de lá ninguém volta. Ninguém sai do inferno. Ninguém sai do inferno. Purgatório não existe. Tempo de salvação é hoje, é agora. O tempo de nós ver a nossa vida totalmente mudada é agora, é hoje. Talvez tenha alguém que tenha o desejo de saber mais de Deus, que tenha o desejo de conhecer a Cristo. Se você não é aqui da cidade de Caciqui, do Rio Grande do Sul, pode entrar em contato conosco. Se quer saber mais sobre Deus, como ser salvo, como ter a vida abundante, o Senhor promete na sua palavra. E entrar em contato conosco através do meu WhatsApp. É 55, para aqueles que estão fora do Brasil, vai 155 antes. São 255. Logo, 992 18 9449. Aqueles que estão em Caciqui podem entrar também em contato conosco, se desejam saber mais sobre o que se refere a Deus e a salvação das nossas almas. Eu sei que você tem um desejo dentro do seu coração para saber mais de Deus. Quer conhecer a Cristo? Quer conhecer a Cristo? Não deixe para amanhã. Entre em contato conosco. Pai eterno e Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te, Senhor, exaltar o teu santo e soberano nome, meu Pai. Deus eterno, grandioso é o teu nome, Senhor. Não há outro Deus a não ser tu. Tu eres Deus do céu, da terra, debaixo do céu e debaixo da terra. Meu Pai, que nesta manhã, Senhor, tu possas ministrar nos corações daqueles homens e daquelas mulheres que têm o desejo de saber mais de ti. Que tu venhas tratar com eles, que tu venhas ministrar no mais profundo dos seus corações, meu Pai. Senhor, arrancando, Senhor, eliminando todo espírito de dúvida, de incredulidade, que venha sair agora no nome de Jesus. Toda cegueira espiritual venha cair por terra. Toda idolatria venha cair por terra. Senhor, que possam ter um encontro com o único e verdadeiro Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, continuaremos com este mesmo tema, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.